Oh Deus, o nome de Jesus Cristo hoje tornou-se um comércio. É disto que nós vamos poder partilhar convosco, a fim de vocês poderem compreender o do que está a se passar na Terra. Atendendo desde 2002, um homem que nunca tinha ido em uma igreja recebeu em visão a visitação de um anjo que lhe comissionou para pronunciar o julgamento sobre os habitantes da Terra e a mudança de vida. Caco Filipe tem desvelado desde 2002 que todos os líderes religiosos da Terra, todos esses Tibi Joshua, David Owen, Emmanuel Macandiu, Simão Lutumba, Honório Kutani, Tony Calado, Profeta Eliseu, todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás. E que Deus não envia proliferações de religiões para conduzir o seu povo, mas Deus somente envia um profeta mensageiro com uma palavra profética, com uma mensagem profética para a salvação de todos os escolhidos no seu tempo. Nós vemos claramente que todos esses líderes religiosos sobre a terra, eles servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Não é Deus quem suscitou esses líderes religiosos que nós vemos sobre a terra, mas é o diabo Satanás. Tudo quanto eles fazem é em cumprimento de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35 e de Mateus capítulo 24, versículo 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Vemos também todos esses líderes religiosos em cumprimento da mesma passagem de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, onde as Sagradas Escrituras mostram-nos claramente de que no último dia muitos virão e dirão: Senhor, foi em teu nome que nós fizemos isso. Senhor, foi em teu nome que nós fizemos acolá. Mas a Bíblia diz que Jesus dir-lhes-á: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amados companheiros de terra, o nome de Jesus Cristo hoje se tornou como um comércio. Pastor Builão. Realmente, o nome de Jesus Cristo tornou-se hoje como fundamento para a abertura de empresas chamadas igrejas. A falta de emprego e a dureza da vida forçou muitos a se disfarçarem como servos de Deus. Mas hoje, através da mensagem do profeta Caco Filipe, nós sabemos que eles são fracassados, porque eles não receberam nenhum mandato de Deus para eles poderem fazer o que têm feito sobre a terra. Nós sabemos que para alguém... Perdemos o pastor Builão, mas ele daqui a pouco vai retornar a fim de poder ajudar a esmiuçar este lindo tema, este tema que nós preparamos para a fim de podermos partilhar convosco, vocês, companheiros de terra, vocês, membros de igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, missões e ministérios, membros do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, do georgismo e de qualquer religião. Vocês devem compreender de que Deus, Ele mesmo, envia um profeta mensageiro para vir desvelar as ciladas de Satanás sobre a terra. O que nós estamos a pregoar aqui neste momento é uma revelação de que Deus, Ele mesmo, revelou ao seu mensageiro, profeta Caco Filipe. Temos de volta o pastor Builão. Pastor Builão, o nome de Jesus Cristo hoje tornou-se como um comércio. Exatamente, é o que cada homem na Terra pode enxergar. Cada pessoa terá a capacidade, a partir da mensagem do profeta Caco Filipe, poder ver que essas igrejas são igrejas de negócio. O que nós podemos ver nas grandes, médias e pequenas empresas é o que nós vemos em todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, incluindo missões e ministérios. E as tais ditas, essas igrejas que são abertas em cada bairro e assim em diante. Eles procuram por apoio do Estado. Elas procuram por mendigar na porta do Estado para poder receber algumas subvenções. Elas submetem as suas igrejas ao Estado
tudo por causa do dinheiro. O Estado tendo interesse pelos seus fiéis, porque vão ganhar votos. Então, essas pessoas vendem esses fiéis, vendem essas almas ao Estado, tudo por causa do dinheiro. E isso é Voltamos a perder o pastor Guilão, mas ele daqui a pouco vai retornar a fim de poder ajudar a esmiuçar este tema que nós estamos a partilhar convosco, que é uma pena, é uma misericórdia, a fim com que... E foi neste amor, nesta misericórdia que os filhos de Deus pediram, que os filhos de Deus clamaram, que Deus suscitou o seu único e verdadeiro profeta, Caco Filipe, para esta nossa geração. Antigos curandeiros, terapeutas, antigos curandeiros, em todos os lugares, eles pegaram a Bíblia e agora são chamados de apóstolos reverendos, e assim diante, e a terra inteira está sendo seduzida, está sendo induzida no caminho do erro e seguindo esses mesmos perversos sem procurar compreender de que eles estão em cumprimento de uma profecia do que o próprio Senhor Jesus já havia nos advertido. Nós podemos ver uma coisa, a partir do momento de que muitos curandeiros começaram a ver de que o curandeirismo já não dava-lhes muito dinheiro. Então, o que eles fizeram? Os mesmos curandeiros entraram nas igrejas e hoje todos eles são chamados de pastor. Simão Lutumba é um curandeiro moderno. Tibi Joshua é um curandeiro moderno. Nada, já vou estar falando. O irmão Bilal agora está a me ouvir? O irmão Bilal agora está a me ouvir? Alô, irmão? Sim, sim. Agora estás a me ouvir? Agora sim, agora sim. Agora estás a me ouvir? Sim, agora estou a ouvir. Ok, Deus abençoe. Conforme eu estava aqui a poder esmiuçar e a poder explicar de que o nome de Jesus Cristo hoje tornou-se como um comércio. Agora sim, estás a me ouvir sempre, irmão? Amém. Então, nós podemos ver através dessas empresas que não utilizam a Bíblia e o nome de Jesus Cristo como fundamento, nós vimos que, por exemplo, os supermercados, em cada fim do mês, eles podem ter novas estratégias de marketing. Eles podem, por exemplo, publicar que não temos promoções. E as pessoas, como no fim do mês têm dinheiro, podem ser atraídas por essas publicidades de promoções. E vemos essas técnicas de marketing nessas igrejas, missões e ministérios. Eles colocam anúncios de vigília do fim do ano, colocam anúncios de vigílias sempre no final do mês. Tudo isso por quê? Porque eles sabem que no final do mês as pessoas têm os seus salários. As pessoas que têm algum problema de saúde podem procurar por solução. Então essas pessoas colocam as suas formas de marketing para atrair essas pessoas e poder roubar o dinheiro dessas pessoas. Nós sabemos, através da mensagem do profeta Caco Filipe, que a dureza da vida, a falta de emprego, as dificuldades da vida forçou muita gente a se disfarçarem de servos de Deus. Eles são fracassados. Eles não receberam nenhum mandato da parte de Deus para fazer o que eles estão a fazer nas igrejas. Você vê que qualquer uma pessoa pode comprar uma Bíblia, vai lendo a história de Jesus, vai se colocar a falar de Jesus e as pessoas, conforme a
mais vão seguir essas pessoas, sem saber, sem procurar saber se ele é mandado para fazer aquilo. Nós sabemos, por exemplo, que em Mateus 7, Jesus disse que muitos virão em meu nome. No último dia, muitos virão em meu nome. Ele não disse que muitos virão no nome do diabo, mas ele disse, muitos virão em meu nome e dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome pregamos a tua palavra, em teu nome evangelizamos, em teu nome fizemos isso e aquilo. Você vê que é em nome de Jesus Cristo. Então não se trata de alguém tomar a Bíblia e vir te falar de Jesus Cristo. É necessário que ele seja mandatado, porque lá Jesus Cristo diz, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Jesus Cristo não conhece todos esses líderes religiosos sobre a terra, no sentido de que ele não os enviou a fazer o que eles estão a fazer. Mas, de geração em geração, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ele envia um único profeta mensageiro vivo na terra com uma mensagem. E é este profeta mensageiro quem vai estabelecer os ministérios, os ministros com quem ele vai trabalhar, assim conforme vimos com Moisés em Levíticos 8, estabelecendo o sacerdócio no seu tempo. Porque Moisés teve uma mensagem vinda da parte de Deus. E é assim hoje com o profeta Cacu Filipe, tendo os seus ministros, aqueles que trabalham para a expansão da sua mensagem, que é a boa nova de salvação para toda a geração no nosso tempo. Nós vemos que as igrejas têm mendigado na mesa dos políticos. As pessoas têm a preocupação de colocarem pessoas políticas nas suas igrejas. Nós sabemos que pessoas cheirando álcool, cheirando cigarro, vão nessas igrejas, cortam a fita das igrejas para como é que eu posso dizer, para comemoração, para inauguração de uma determinada igreja. Mas o que um político tem a ver com as coisas de Deus? Será que Jesus Cristo tinha de entregar os seus fiéis, os seus seguidores a Pilatos, para que Pilatos então pudesse os reconhecer? E que tudo quanto você pode encontrar em uma empresa, em uma instituição financeira, é o que você pode encontrar também nessas igrejas. Elas têm regulamento interno de acordo conforme o regulamento das empresas. Elas têm documento da EGT. Elas pagam imposto ao Estado. Tudo isso elas fazem em nome de Jesus Cristo. É com o nome de Jesus Cristo que as igrejas abrem igrejas e roubando assim as pessoas. Vocês veem que nós aqui estamos a partilhar a mensagem do único profeta mensageiro que desde 2002 tem desvelado esses falsos profetas que estão a enganar, que estão a roubar as pessoas em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Vocês devem compreender que de geração em geração, Deus não envia proliferações de religiões para conduzir o seu povo. Mas é que em geração é sempre um profeta que Deus envia. Quando o outro profeta parte, Deus suscita um outro profeta. A salvação é somente por um profeta vivo na terra. Quando não há um profeta vivo na terra, diferentes homens têm diferentes ideias, diferentes pensamentos. Mas tudo quanto eles fazem é a obra de Satanás. Só a união da fé somente é possível por meio de um profeta mensageiro vivo. Sem um profeta mensageiro, todas as interpretações que se dão a respeito da palavra de Deus, todas as interpretações que podem se dar a respeito de Deus são falsas interpretações. Segundo Amós capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor nos mostra claramente de que se Deus quiser fazer coisa alguma, Ele não fala nada. Primeiramente, revele os segredos aos seus servos, os profetas. É um profeta que Deus conduz. É um profeta que Deus revela os seus segredos. Hoje, o que está a se passar na terra? O cristianismo é a morada de Satanás. O cristianismo é a morada de Satanás. Todos os homens dentro do cristianismo servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Cada igreja tem um demônio. E este demônio, todos eles chamam Jesus Cristo. O demônio que
age ou que usa Dir Macedo chamam de Jesus Cristo. O demônio que age em Vladimir Santiago é chamado de Jesus Cristo. O demônio que age em Tibi Joshua é chamado de Jesus Cristo. Cada líder religioso é chamado, cada líder religioso chama os seus deuses, chama os seus deuses de Jesus Cristo. Mas eu quero informar-vos, segundo a revelação do próprio Deus, ao seu único mensageiro, profeta de nome Caco Filipe, revelou de que as igrejas adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Não é o verdadeiro Jesus que as igrejas adoram. As pessoas confundem quando chamamos ou quando dizemos que o seu Jesus é um demônio, o seu Jesus é o diabo. Eles pensam que nós estamos a falar que o Deus Todo-Poderoso, Jesus que as igrejas adoram, é um demônio. O verdadeiro Jesus, ele não suscita igrejas. O verdadeiro Jesus não envia religiões na terra para conduzir o seu povo. Mas o verdadeiro Jesus envia um profeta. E este profeta que o verdadeiro Jesus envia não vem para fundar uma religião, não vem para fundar uma denominação religiosa ou uma seita ou assim diante. Mas o verdadeiro o verdadeiro Jesus, ele envia profeta, e este próprio profeta, por sua vez, vem com as palavras de vida eterna. Isaías não é nome de uma igreja. Jeremias não é nome de uma igreja. Abacuque não é nome de uma igreja. Mas são nomes de profetas. E esses profetas, quando estiveram na terra, não fundaram uma religião, cristianismo ou judaísmo ou islã assim diante. Mas esses profetas foram portadores de uma mensagem de Deus. Eles tiveram uma mensagem de Deus. Todo profeta teve um livro. Isaías é nome de um livro. Jeremias é nome de um livro. Abacuque é nome de um livro. Por isso que hoje, para o nosso tempo, o verdadeiro profeta que nós devemos para o nosso tempo, ele contém um livro, o livro do profeta Caco Filipe, que é a revelação de Deus para o nosso tempo. Tudo quanto vocês consomem nas vossas igrejas, aquilo não é palavra de Deus. Aquilo é água do esgoto da casa de banho de Satanás. Os fariseus e os saduceus, os religiosos do tempo de Jesus, nas suas sinagogas, eles pregavam, eles anunciavam o que os profetas antes de Jesus pregavam. Eles explicavam os livros do Antigo Testamento. Estavam tão unânimes que eles servem Jeová, o Deus verdadeiro. Mas Jesus lhes dizia: vocês servem o diabo Satanás. Vocês têm como o diabo o vosso pai. Vocês são do diabo. Mas eles rejeitavam o profeta vivo do seu tempo. Mas no final, o que nós vemos hoje? Nós que temos como nós vemos hoje? Que os fariseus serviam Deus. No tempo de Jesus, alguém que rejeitou Jesus serviu o Deus verdadeiro? No tempo de Noé, alguém serviu o Deus verdadeiro que não creu em Noé? E aquelas pessoas nas suas sinagogas, eles lá clamavam por diabo, diabo, diabo. Não é isso, amados companheiros de terra. Eles clamavam por Jeová, conforme vocês hoje também clamam por Jesus Cristo. Mas o Jeová que eles clamavam é um demônio. Assim também como hoje, no tempo em que nós vivemos, vocês clamam em nome de Jesus. Serve o diabo em nome de Jesus. O católico chama o seu Deus Jesus Cristo. O adventista chama o seu Deus Jesus Cristo. O pentecostal chama o seu Deus Jesus Cristo. Cada igreja, você vê, com doutrinas diferentes, princípios diferentes, batismos diferentes, escola pastoral diferente, teologia diferente, mas todos eles clamam servir o verdadeiro Deus. Não é o verdadeiro Deus que as igrejas adoram e servem. As igrejas católicas, protestantes, evangélicas,
pronamistas, as que um dia vão abrir, servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo é um capital inicial para abrir negócio. O teu pastor, o líder da tua igreja, é um fracassado da vida. Ele era um curadeiro, como ele sabia. Ele pegou a Bíblia, começou a falar o nome de Jesus, com aquele dom de cura que ele recebeu lá no curadeirismo. Ele chegou até você, começou a vos pregar, a vos mais para a terra, a vos curar com as mesmas práticas, com as mesmas unções que ele recebeu lá do diabo Satanás no curadeirismo. Mas vocês, como não amam a verdade, como vocês não amam a verdade, porque querem cura, prosperidade, bênção nas vossas vidas, o diabo está vos levar ao inferno paulatinamente sem vocês saberem. Oh, amado companheiro da terra, saiba que o líder da tua igreja é um comerciante do templo. Saiba que todos os pastores, todo fundador da igreja é um comerciante do templo. Ele serve e adora Deus em nome de Jesus. Não é o verdadeiro que eles adoram, mas eles adoram um demônio em nome de Jesus. Como é possível adorarmos um só Deus em princípios diferentes? O católico venera Maria, o adventista da sangue, o pentecostal tem o seu batismo, o batista tem o seu batismo, o metodista tem o seu batismo. Um quer nisso, outro quer naquilo. Como é possível, desta maneira, servirmos um só Deus? Como isso é possível? Isso não é possível. Hoje o nome de Jesus Cristo tornou-se um comércio. Todos que ficam a pregar Jesus te ama, creem em Jesus, são demônios. São filhos do diabo. Não é possível você hoje palavra de Deus, pregar o próprio Deus, se você não ecoa que Deus é através do ministério do profeta Capítulo. É isso que vocês devem anotar. Pastor Builão. Realmente, as igrejas estão podres. Os seus líderes fazem concorrência com escolas, hospitais e assim em diante. Eles constroem grandes escolas, grandes hospitais com dinheiro que eles recebem, que eles roubam do povo. Mas quando um membro está doente, esse membro deve tomar o seu dinheiro para poder ir pagar. Mas como isso é possível? Como você constrói hospitais com dinheiro dos outros e quando tais pessoas estão doentes, devem pagar para serem assistidos nesses hospitais? Construem grandes escolas, mas quando o filho de um dos seus membros que contribuiu com o seu dinheiro pretende colocar o seu filho na escola, ele tem que pagar. Mas os familiares do pastor estão ali na liderança. Os familiares do pastor são que coordenam tudo. As finanças estão ali na direção e assim diante. E eles não pagam nada. Você vê que esses líderes religiosos são ladrões na colheita de Deus. Eles veem a confusão que está na política, mas eles não veem a palha que está nas suas igrejas. Você vê que eles podem observar que tal partido está contra aquele partido, tal partido está contra o outro tal partido, mas entre eles próprios, eles dizem adorar um único Deus, mas o pastor pentecostal não tem a mesma visão, a mesma doutrina que o pastor adventista. O pastor da adventista não tem a mesma doutrina, não segue os mesmos preceitos que o pastor da metodista. Mas todos eles alegam seguir um único Deus. Mas como é possível todos vocês seguirem um único Deus, mas com doutrinas e princípios diferentes? Mas saibam simplesmente, através da mensagem do profeta Cacu Filipe, que essas igrejas levantam do abismo e irão para a perdição. O inferno e a moradia dos mortos os seguem. Saiba que se você morrer como um membro da igreja católica, pentecostal, adventista, testemunha
Jeová, você morrerá como inimigo de Deus. E no julgamento, não se surpreenda quando te falarem que você estava lá você estava contra Elias e a favor dos profetas de Baal. Não te surpreendas quando te disserem no julgamento que você estava a adorar os deuses do Egito e estavas a lutar contra Moisés. Não se surpreenda que quando no julgamento te disserem que você estava do lado dos fariseus, dos saduceus, zelotes, doutores da lei, herodianos, e você estava contra Jesus Cristo, você não deve se surpreender, porque são os mesmos demônios mudando de ministério. Os demônios que estavam lá no Egito, que levantaram os deuses lá no Egito, são os mesmos que levantaram os deuses, os profetas, os falsos profetas, nos dias de Elias. Simplesmente mudaram de ministério, mudaram de nome. Esses mesmos demônios não morreram. Os espíritos não morrem. Simplesmente, conforme as pessoas foram nascendo em outras gerações, esses espíritos e mudaram de nome. Um outro tempo, esses altares foram chamados de fariseus, saduceus, zelotes, doutores da lei e assim diante. Todos os filhos do diabo estavam contra Jesus Cristo e eram membros daquelas igrejas, eram membros daquelas organizações religiosas e não queriam sair daquelas religiões para seguirem Jesus Cristo. Hoje, você deve saber que os altares dos fariseus, dos saduceus, zelotes, herodianos, doutores da lei, é o que vocês chamam de igrejas católicas, protestantes, evangélicas, incluindo missões e ministérios hoje. Você deve saber isso. E se você morre nessas igrejas, enquanto rejeitas o profeta Cacu Filipe, saiba que você está do lado de todas as religiões. Você estará na condição daqueles fariseus, saduceus, zelotes e assim diante. E você será simplesmente condenado porque perdemos o pastor Builão, mas também já estamos na reta final da nossa live. Deus vos abençoe e Deus vos ilumine. Como tão bem disse o pastor Builão, estas igrejas são comerciantes, são do diabo. Estamos a divertir-vos, estamos a informar-vos de que o nome de Jesus Cristo hoje tornou-se como um comércio. Tu deves compreender que qualquer igreja que vem te dizer que crê em Jesus, Jesus te ama, Jesus morreu por você, vem te falar de Jesus para você poder crer em uma doutrina, enquanto que Jesus Cristo não mandou ninguém abrir igreja, não mandou ninguém fundar aqui uma igreja na terra, e você vai lá e crê e você morre naquela igreja, saiba que o teu fim é o inferno. Vocês mesmos veem, conforme então bem explicado o pastor Willan, vocês veem claramente de que estas igrejas constroem clínicas, constroem escolas, constroem companhias de aviões, companhias daquilo. Tudo isto eles fazem com o dinheiro dos dízimos dos fiéis. E além dos dízimos e das ofertas, ainda contribuições que eles pedem dos fiéis. Mas quando essas empresas que eles fazem, não é? Começa a funcionar, quem eles metem a dirigir a empresa? São os seus familiares. São os familiares dos líderes. E até há intriga, há luta, há discussão entre eles. Há divisões entre eles. E vocês, quando vocês fiéis, que construíram as clínicas, os colégios, as universidades, com os vossos dízimos, as vossas contribuições, quando vocês ficam doentes, quando vão nas mesmas clínicas, vocês pagam. Quando nem há desconto, não há nada. Nem desconto de 50%, né? Mas nem desconto nem deveria haver. Se vocês já contribuem para tudo, quando os vossos filhos querem estudar no colégio das vossas igrejas, tenham falado não, como já é da igreja, desconto de 50%? Não! O porquê? Porque eles são demônios. Se têm comercializado o nome de Jesus, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Bom Deus, a Igreja Verbo Vivo, a Igreja do Tipo Josué, a Igreja do Honório Kutgutari, a Igreja do Profeta Eliseu, todas as igrejas da terra, as que eu citei, as que eu não citei, as que existem hoje na terra, as que um dia vão existir, todas as religiões, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, shuagismo,
Todas as religiões da terra são do diabo Satanás. Servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus, em nome de Alá, em nome de Buda, em nome de qualquer divindade que eles adoram. Mas é o diabo que eles adoram em nome de Jesus. Não é o verdadeiro Jesus. Porque o verdadeiro Jesus somente enviou Caco Filipe. Vocês podem procurar saber quem realmente é Caco Filipe, o que ele prega. Vão no Play Store ou no App Store, instalam um aplicativo Profeta Caco Filipe entre parênteses oficial. Leiam a sua pressão para que vocês compreendam como é que o nome de Jesus Cristo hoje se tornou como um comércio. Como é que os nossos pastores, os líderes religiosos estão a roubar o povo, estão a vos roubar em nome de Jesus, e os poderes de cura que está sobre eles é o mesmo poder dos curandeiros, e que eles são somente curandeiros modernos. Deus vos abençoe e Deus vos ilumine. Amém.